Fala galera, Infozona na área, mais uma vez, quinta-feira, dia 11 de outubro. Trago muitas notícias também, assim como ao longo de toda a semana, para vocês, meus queridos amigos, irmãos rubro-negros. É, isso aí. Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e amiguinhas também, para que o canal possa crescer cada vez mais. Já estamos aí quase batendo os 18 mil inscritos, motivo de muito orgulho aqui para o trabalho meu, do Alan, do Marcão, do Cleito e de todos os canais co-irmãos aí, junto com o Zona Rubro-Negra, né? Não deixem de também seguir as mídias sociais, o @Zona Rubro-Negra, no Facebook, Instagram e no Twitter. Se vocês quiserem mandar comentários aqui no vídeo sobre as notícias que a gente vai passar de hoje, mande também no Twitter usando a hashtag Infozona. E claro, aqui nos comentários do próprio YouTube, que aí a gente vai conversando aí ao longo do dia, eu vou debatendo com vocês. Eu gosto da zoeira aí, vocês vão me zoando, vão falando da camisa amarela. Pô, ontem falaram assim, e essa camisa amarela aí, cara, não suja não? Rapaz, fica tranquilo, né? A galera zoa bastante, mas é super legal, tá? Um abraço também a todos os meus irmãos aqui de bancada, do Zona Rubro-Negra, Alan, Cleitinho e Marcão Beton. Vocês viram ontem a live do Alan? Muito boa, né? O Proibidão. Ele botou até no ar agora, ele tinha esquecido, ele botou no privado. Parabéns, Alan! Parabéns, tá sabendo fazer, mas eu gostei muito do que você fez aí do cenário, etc. Eu tenho que fazer isso aqui em casa, eu tô fazendo aqui na sala, aí no dia das live zonas eu faço ali no quartinho que eu transformei em estúdio, mas enfim. Vamos lá, vamos tocar o dia, tem muita notícia, obviamente temas aí quentes, como tem sido desde ontem, né, com a venda do Paquetá e etc. A gente vai comentando ao longo do dia, né? Vamos começar com o próprio Paquetá, que é o mais importante. Notícia do Globo, que eu captei agora há pouco, parte da venda de Paquetá entra no cofre em 2019. Valores podem ser turbinados em até 10 milhões de euros. Neste primeiro momento, Milan tem até janeiro para quitar um valor entre 5 a 10 milhões de euros. O restante será dividido em parcelas até 2020, completando os 35 milhões da negociação. O Flamengo vai receber para o Paquetá a prazo até 2021, segundo o Globo. Os corpos rubro-negros receberão menos de 15% do valor total da venda, 5 milhões de euros. O restante será pago em 2 anos, 25 milhões de euros em 2019 e 5 milhões em 2020. O clube ainda pode receber um bônus e ganhar até 10 milhões de euros extras se Paquetá cumprir metas de sucesso no Milan. Muito bem, meus senhores, vou aqui fazer um breve comentário e pedir para que vocês comentem sobre isso, né? Ontem na Infozona, sobre a venda de Paquetá, eu cheguei a falar muito sobre os valores estavam, de certa maneira, equivocados, porque ainda não tinham sido divulgados oficialmente, né? Falando sobre a multa, que tinha sido paga a multa, e não é, na verdade, não, né? É abaixo do valor da multa, o valor que vai ser pago é de 35 milhões de euros no total. Lembrando de uma coisa, tá, galera? Ninguém tá percebendo isso. O próprio Leonardo chegou a falar sobre isso. Por enquanto, não pode ser assinado nenhum contrato, pelo que me parece, pelo fato da janela não estar aberta. Ela só abre no dia 3 de janeiro, se não me engano. Então, acho que não tendo assinatura de contrato ainda, todo esse negócio, todo esse imbróglio, embora numa intenção fechada, é aquele acordo verbal. Pode ser que não aconteça. Botem a mão na consciência. Se Paquetá se machuca, importante, né? Bate na madeira, né? Não é legal para o Flamengo, né? Se Paquetá consegue conquistar o título brasileiro com o Flamengo, será que ele não valoriza? Será que não dá tempo de repente, um chapéu de outro time? Pois é, a gente vai até falar disso daqui a pouco. Mas o contrato não está assinado. Existe quem sabe, um pré-contrato? Existe um acordo verbal? Pensem nisso. O que vocês acham dessa minha levantada de lebre aí? Eu acho que ela faz sentido. O que vocês acham? Bom, outro fator é o seguinte. O quanto ficou evidenciado ontem de como essa negociação ela visa, e ela é a cara dessa gestão de futebol do Flamengo, né? Ela visa muito mais, ela mostra muito mais qual é o interesse dessa gestão de futebol do Flamengo à frente do maior clube do mundo, pra gente, obviamente, né? Que não é benefício técnico,
não é mirar títulos. Sabe o que é, gente? É ter conta bonita em banco. A gente ontem, inclusive no Infozone, eu convido todos a assistirem, eu levantei uma série de matérias, depoimentos e etc., mostrando uma descompactação do fluxo de caixa do Flamengo, a necessidade de captação de recursos por conta de um fluxo de caixa que estava um pouco em risco, né, dessa descompactação. Tudo bem que essa captação já era planejada e vinha, de certa maneira, ao longo de 2018 até num índice menor do que o planejado. Aí chega agora no final do ano, por conta da performance do futebol do Flamengo não ter chegado a finais da Copa do Brasil, não ter ido adiante na Libertadores e etc., da não conquista do Campeonato Carioca e por aí vai, e faz com que o Flamengo necessite, né, de um reforço nesse fluxo de caixa e captação de novos recursos que extrapolam o planejado. Mas isso é um absurdo? Não, não é, porque até ontem mesmo eu falei sobre isso. Mesmo com essa necessidade extra, o financeiro do Flamengo ainda se mostra muito, muito concreto, muito tranquilo. Não há nenhuma celeuma, uma urgência, meu Deus, perdemos a mão, o Flamengo tem uma dívida enorme agora que... Não, muito pelo contrário, o Flamengo vem pagando certinho as dívidas, os impostos, as contas que são necessárias, a estrutura, tudo, a folha salarial, tá tudo certo no Flamengo. Inclusive, para vocês terem ideia, na semifinal do Flamengo e Corinthians, foi dada não era um bicho, um adiantamento para todos os jogadores do Flamengo, como uma espécie de incentivo, um adiantamento salarial, para vocês terem ideia. Então, assim, financeiramente o Flamengo ainda está muito arrumado, mas de qualquer maneira, o fluxo de caixa se percebeu de que estava descompactado e que necessitava de um reforço e nova captação de recursos. Isso fez com que talvez essa venda fosse forçada por conta de uma... Aí abro aspas para o que eu tenho de declaração, e eu vi isso ontem na ESPN através do Mauro César, que tem uma fonte dentro do Flamengo, que diz que era uma boa oportunidade que precisava ser usada. E aí, mais uma vez, agora eu pergunto a vocês. O Flamengo, então, hoje é um clube de futebol interessado em títulos e manter a tradição? Ou Clube de Regatas do Flamengo se transformou num banco? Pois é, minha gente. Cada dia que passa, a minha opinião é que está se transformando num banco frio, né? Sem alma, né? Sem tradição, nada. Um banco que só se interessa balanço positivo, como diz o próprio Mauro César, né? E eu defendo muito ele. Eu gosto muito do Mauro César. Outro fator que eu acho que chama atenção também é o seguinte: a gente está à beira das eleições e eu não vou me posicionar com relação ao voto, mas eu vou fazer uma breve provocação a todos vocês e quero que vocês comentem aqui também ou no Twitter usando a hashtag Infozona. A gente tem as duas chapas que hoje competem com maior índice de intenção de votos, são compostas pelo mesmo grupo que vem desde esses últimos 6 anos na gestão do Flamengo, né? Claro que um da situação e outro um dissidente, que inclusive faz oposição à situação atualmente. Mas são os mesmos membros. Pensem comigo, será que alguma coisa vai mudar? Será que é um interesse até da oposição mudar esse parâmetro? Ou será que eles têm interesse realmente na manutenção de um banco e não um clube como o Flamengo tem a sua tradição e história? Respeito é bom e eu gosto. Nós todos torcedores precisamos exigir respeito, né, à história, à tradição e ao futuro do Flamengo, né? Pensem nisso, tá? Bom, vamos para a próxima notícia. Eu peguei aqui da ESPN. Jornal italiano volta a exaltar Paquetá. Ele é uma mistura de Kaká, Pastore e Ronaldinho Gaúcho. Nesta quinta-feira, o diário La Gazzetta dello Sport publicou um texto apresentando o brasileiro e comparando aos craques rossoneiros. Rossoneiro são os rubro-negros lá, né? Como se fala lá. A elegância nos... Olha, abre aspas para a matéria do Gazzetta dello Sport. A elegância nos movimentos lembra um pouco Kaká e também Pastore no começo de carreira.
enquanto a habilidade de mudar bruscamente de direção e a perna esquerda aveludada levam a Ronaldinho, descreveu o jornal. E aí eu acho que eu cometi uma gafe, acho que não é o Ronaldinho Gaúcho, provavelmente. Acho que se referem, quem sabe, a Ronaldo, né? Será? Ronaldo acho que já estava no fim de carreira, né? Mas enfim, vamos... Enfim, o que vocês acham? Ronaldinho ou Ronaldinho Gaúcho? Pensem aí. Tudo isso combinado com uma forte propensão a entrar na área, onde ultimamente tem demonstrado uma habilidade refinada como cabeceador, graças ao seu 1,80 m completaram. Pois é, gente, os jornais italianos vêm inclusive ressaltando, né, que o PSG, né, tomou um balão, né, do Milan com relação à contratação do Paquetá. E aí eu vou voltar ao que eu estava falando agora há pouco. Será realmente? Será que isso vai se concretizar? Pois é, a gente tem até 3 de janeiro, né? Pode ser que as coisas mudem, pode ser que ele valorize, pode ser que ele desvalorize, pode ser que ele se machuque. O Milan fala assim, não, a gente não vai ficar mais com ele. Boa sorte aí, Flamengo. Pode acontecer, gente. É um risco. Vocês não acham? Enfim, enquanto isso, os italianos já comemoram a chegada de Paquetá e a mídia italiana principalmente, né? Como vocês viram aí nessa matéria da ESPN, né? Vocês concordam que Paquetá é uma mistura entre Kaká, Pastore e Ronaldinho? Olha, eu acho que ele é um jogador ainda que tem muito a amadurecer, sinceramente. É uma boa joia. Inclusive ontem, tanto na live do Júlio, lá no Rubro News Futebol Clube, que teve a presença do Paparazzo, do Deco, teve inclusive teve uma breve entrevista, né, do Lomba nessa live. Ontem mesmo o Alan aqui no Live Zona também falou sobre isso. E tantos programas da imprensa esportiva também falam. O Paquetá ainda é um jogador de 21 anos que não conquistou nada e que precisa muito amadurecer. Vejam só, observem e vejam se vocês concordam comigo também. Comentem se vocês concordam ou não. Lembram do Paquetá, Flamengo e São Paulo? Um jogador aguerrido, raçudo, rápido. E olha o Paquetá de hoje. Vocês veem alguma diferença? Eu noto diferença. Obviamente, você tem oscilação, uma carga enorme de jogos, né, que vem de lá para cá, mas eu vejo também uma diferença do Paquetá que eu conheci para o Paquetá que é de hoje. Ele fez agora na sexta-feira, 2 gols contra o Corinthians, jogou para caramba. Jogou para caramba não, amigão. Ele fez 2 gols e merece todos os méritos, elogios. Sim, merece. Mas jogou para caramba. O primeiro tempo dele contra o Corinthians foi horrível, né? Então, vamos pensar direitinho, que Paquetá é esse, né? Muito bem. Bom, passando agora de notícia e indo agora, mudando um pouquinho de Paquetá para a situação atual da política do Flamengo. Eu fiz até uma provocação agora há pouco e vou voltar agora a esse assunto. Mais um capítulo, essa notícia do Globo de hoje. Justiça revoga decisão e situação do Fla não poderá usar cor azul. A decisão foi tomada pela desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar, que anulou a decisão que permitiu o uso da cor azul pela chapa de Ricardo Lomba, grupo do candidato. Grupo do candidato irá recorrer. E aí eu misturei essa notícia também com uma notícia do Coluna do Flamengo. Um grande abraço a todos os meus amigos de lá. Que foi o seguinte: o Rodrigo Donchide Abrantes, VP do Rodolfo Landim e atual presidente do Conselho Deliberativo, fez algumas revelações sobre o pedido de bandeira na Justiça, né, como requerimento do uso da situação da cor azul, né, no pleito do final do ano. E aí, abre aspas, o Conselho de Administração cuida do processo eleitoral e resolveu matar esse negócio de cor de chapa e inviabilizou o uso dessa cor azul. Essa decisão, certa ou errada, é a decisão do poder do clube que foi eleito para isso. Quem não gostou dessa decisão foi na Justiça e pediu uma liminar contra o Flamengo. E aí, traduz-se Eduardo Bandeira de Mello, dizendo que estava insatisfeito. O problema foi quando o Flamengo, representado pelo presidente Bandeira de Mello, foi na Justiça e pediu uma liminar contra o próprio Flamengo, para que o clube fosse condenado e para que pudesse mudar uma decisão que é soberana do Conselho. Uma coisa absurda. Eu avisei ao presidente que não fizesse isso e ele fez. Foi a coisa mais errada que eu vi no Flamengo nos últimos anos. Gente, esse pleito está cada vez dando mais vergonha alheia, né? A verdade é essa. Eduardo Bandeira de Mello e sua chapa da situação,
né, em que tem Ricardo Lomba, né, como candidato à presidência, e eu acho que o Ricardo Lomba ele não se envolve tanto nessas questões, mas infelizmente a sua chapa sim, tem tornado um ambiente muito conturbado, né? Uh, isso me remete muito ao clube lá da colina, né? O clube do mal, que é o Vasco da Gama, né? A gente vê todos os dias notícias, né, sobre o que acontece na política do Vasco, e a última coisa que eu quero é que o Flamengo se torne uma vergonha como aquela, né? De qualquer maneira, uma das coisas que eu também convido vocês a pensarem é: esse grupo de oposição, hoje que tem o maior índice de intenção de votos, é composto pelo passado dessa chapa. É um grupo que foi formado junto, chamado Soflá, que hoje tem outro nome, ambos têm outros nomes, né? Mas pensem nisso, eram todos um grupo só. Será que realmente eles vão mudar isso? Será que eles vão trabalhar de maneira diferente? Será que eles pensam diferente? Será que eles vão respeitar as cores do Flamengo, a tradição, a história? Essa é uma dúvida que eu queria muito que vocês respondessem aqui nos comentários, para que a gente possa debater ao longo do dia, né, ao longo da semana, junto a vocês, tá bom? Vamos à próxima notícia, que também é política. Pois é, lembram daquela que foi mencionado, né, o Conselho de Administração ou Conselho Eleitoral do Flamengo quis inviabilizar, né, o Conselho de Administração, na realidade, quis inviabilizar a candidatura de Ricardo Lomba, né, ao pleito pelo fato dele ser um funcionário público. Muito bem, temos um novo capítulo. Lomba cita parecer que liberou a Abad, né, o presidente do Fluminense, e comissão deve aprovar candidatura no Fla. Indicado a vice, Joaquim comparece à reunião do Conselho Eleitoral para defender candidato Lomba. Consulta à Receita impede presidente tricolor de representar clube frente a órgãos públicos. A comissão eleitoral recebeu nesta quarta-feira a defesa de Ricardo Lomba para aprovação da sua candidatura à presidência do Flamengo. Representante da chapa azul Avança Mais, que teve o uso da cor suspenso em determinação da Justiça Comum, o atual vice de futebol do Flamengo foi representado pelo seu candidato a vice, o médico Walter Joaquim. Pois é, gente, foi feita uma defesa. Eu vou tentar pegar aqui alguns pontos relacionados a nessa notícia, que é do Globo.com. E aí vamos lá. Na reunião, os membros da comissão analisaram o parecer que permitiu o Pedro Abad, também funcionário da Receita Federal do Brasil, assim como o Ricardo Lomba, ser candidato à presidência do Fluminense. A Corregedoria da Receita entendeu que, no caso do presidente do Tricolor, que não havia conflito de interesses, caso as seguintes ressalvas fossem respeitadas. O presidente de clube deve ser proibido de atuar como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesse junto a órgãos públicos. Ou seja, caso o Ricardo Lomba seja eleito, ele não pode cumprir essas funções em órgãos públicos. É também vedada a atuação do servidor como procurador junto a qualquer órgão ou entidade de administração pública, direta ou indireta, de qualquer poderes da União, inclusive da Receita Federal do Brasil, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nestes casos, o presidente do clube deve transferir a representação da entidade esportiva para outra pessoa. Isto, claro, quando estiver diante de qualquer órgão ou entidade de administração, pública, direta ou indireta, de qualquer poderes da União. O que quer dizer isso também? Caso Ricardo Lomba precisa cumprir uma consultoria, enfim, alguma coisa, uma auditoria da Receita Federal, que é o cargo dele, ele vai precisar se ausentar do clube e passar a administração ao vice-presidente. Compreendem isso? É exatamente isso. Apesar do entendimento sobre a candidatura de Lomba, os membros da comissão eleitoral ainda não aprovaram a candidatura do atual vice de futebol. Uma nova reunião deve ser marcada para a próxima semana. Então, como era previsto, até o dia 20 de outubro vai ser dado parecer. Acredito que vão aprovar, justamente por conta da defesa que foi feita desses argumentos, né, e da possibilidade tranquila dele poder administrar caso seja eleito presidente do Flamengo. É isso aí, galera. Vocês concordam? Vocês acham que Ricardo Lomba pode ser um grande presidente? Vocês concordam que ele pode cumprir, ser presidente do Flamengo e, ao mesmo tempo, cumprir com as suas funções profissionais de auditor da Receita Federal? Pois é.
respondam aí nos comentários também. E aí a gente vai debatendo ao longo da semana. E como última notícia, eu peguei uma notícia aqui do Coluna do Flamengo, que é com relação ao Fla-Flu que vem chegando, né? Já a parcial é de 40 mil ingressos vendidos para o Fla-Flu no Maracanã às 17 horas, não esqueçam, né? Restam apenas 700 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, né? Acho que vamos ter aí um grande jogo. Dorival vem treinando muito intensivamente no Flamengo com relação a esse jogo, né? Vamos ter esperança aí que a gente consiga uma boa vitória. Bom, galera, essas foram as notícias. Falamos aí de Paquetá, né? Demos uma ênfase e algumas outras observações, né? A questão contratual dele, de pagamento, né? Que o Flamengo está muito mais interessado num balanço positivo. Esse absurdo, né? Desse parcelamento, a possibilidade, quem sabe, na possibilidade não, o risco de quem sabe, se o contrato vai ser assinado somente em 3 de janeiro, tudo pode acontecer até lá. Faltam 10 jogos para o Flamengo no Brasileirão e os riscos eminentes relacionados a isso, né? Falamos também da política do Flamengo e falamos também sobre o Fla-Flu. Galera, muito obrigado pelo seu like, né? Não deixem de dar seu like aí, compartilhar o vídeo. Obrigado pelos comentários, os debates que a gente tem feito aí nos comentários, que são muito pertinentes, muito legais. Obrigado também pelas brincadeiras. E vamos lá, vamos tocando o barco aí. Não deixem de seguir, se inscrever aí no Infozona e convidar todos os seus amigos e amiguinhas, familiares e familiares, contatinhos e contatinhas, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Amanhã é feriado, não vai ter Infozona, mas eu acho que a gente deve ter uma livezona aí, né, para esse pré-jogo Flamengo e Fluminense, tá bom? Fiquem espertos aí, ativem o sininho para receber as notificações. Tá bom? Um feliz Dia das Crianças, feliz Dia de Nossa Senhora de Aparecida, tá bom? Para quem é devoto, e um grande abraço. Tchau, tchau!